Meu nome é Júlia e durante 3 anos fui apaixonada pelo mesmo garoto. Seu nome era Gabriel. Nós estudávamos na mesma escola desde o ensino fundamental, mas ele parecia não perceber que eu existia. Enquanto minhas amigas falavam sobre namoros e encontros, eu passava horas imaginando como seria se ele finalmente olhasse para mim da mesma forma que eu olhava para ele. Cada sorriso dele fazia meu coração acelerar. Cada conversa rápida se tornava uma lembrança que eu guardava por semanas. O problema era que Gabriel sempre demonstrava interesse por outras meninas. Eu observava de longe enquanto ele conversava, ria e criava conexões que nunca criou comigo. Mesmo assim, continuei alimentando a esperança de que algum dia tudo mudaria. Passei a me esforçar mais na aparência, tentei participar das mesmas atividades que ele e até mudei alguns hábitos para parecer mais interessante. Porém, nada parecia funcionar. Então, numa tarde que mudou minha vida, decidi criar coragem e revelar meus sentimentos. Convidei Gabriel para conversar depois da aula. Minhas mãos tremiam tanto que mal consegui falar. Quando finalmente disse que gostava dele, esperei qualquer resposta menos a que ouvi. Ele foi educado, mas sincero. Disse que me admirava como pessoa, porém não sentia o mesmo. Naquele instante senti como se o mundo inteiro tivesse parado. Passei meses sonhando com aquele momento e imaginando finais felizes. Em vez disso, voltei para casa tentando segurar as lágrimas. Eu não sabia, mas aquela decepção seria apenas o começo da maior transformação da minha vida. Nos dias que seguiram aquela conversa, tentei agir como se nada tivesse acontecido. Eu continuava indo para a escola, conversando com minhas amigas e participando das aulas normalmente. Pelo menos era isso que todos viam. Por dentro, eu me sentia completamente destruída. A rejeição de Gabriel ficava voltando à minha mente o tempo todo. Eu repetia cada palavra da conversa, procurando algum sinal de que ele pudesse mudar de ideia no futuro. Porém, quanto mais pensava, mais percebia que ele tinha sido sincero. O problema era que aceitar isso era muito mais difícil do que eu imaginava. Como se não bastasse, algumas semanas depois descobri que Gabriel estava saindo com uma garota da turma dele. Quando os vi juntos pela primeira vez, senti um aperto tão forte no peito que precisei sair do corredor antes que alguém percebesse minhas lágrimas. Naquele momento, entendi que não bastava apenas ouvir um não. Agora eu teria que assistir outra pessoa vivendo exatamente aquilo que eu sonhava viver. Durante algum tempo, comecei a me isolar. Parei de participar de atividades que antes adorava, deixei de sair com amigos e passei cada vez mais tempo sozinha. Minhas notas começaram a cair. Minha mãe percebeu que algo estava errado, mas eu dizia que estava apenas cansada. A verdade era que eu tinha permitido que um amor não correspondido definisse minha felicidade. Foi então que algo inesperado aconteceu. Durante uma apresentação escolar, uma professora me chamou após a aula e perguntou por que eu havia abandonado o clube de fotografia. Eu nem lembrava da última vez que tinha pegado uma câmera. Quando expliquei que estava sem motivação, ela me olhou seriamente e disse uma frase que ficou marcada para sempre na minha memória. Você está entregando seus sonhos para alguém que nem sabe o valor deles. Na hora, aquelas palavras me incomodaram. Mas naquela noite fiquei pensando nela sem parar. Talvez ela estivesse certa. Talvez eu tivesse passado tanto tempo correndo atrás de alguém que esqueci completamente quem eu era antes dessa paixão. Pela primeira vez em meses, comecei a me perguntar se existia uma vida além de Gabriel. E aquela pergunta mudaria tudo. Nos dias seguintes, não consegui tirar da cabeça a frase da minha professora. Você está entregando seus sonhos para alguém que nem sabe o valor deles. Quanto mais eu pensava naquelas palavras, mais percebia que havia algo de verdadeiro nelas. Antes de me apaixonar por Gabriel, eu tinha planos, objetivos e coisas que me faziam feliz. Adorava fotografia, participava de concursos escolares e sonhava em um dia trabalhar com algo relacionado à arte. Mas, sem perceber, fui deixando tudo isso de lado. Passei tanto tempo observando a vida dele que parei de viver a minha própria vida. Pela primeira vez em muito tempo, decidi fazer algo diferente. Peguei minha antiga câmera que estava guardada no fundo do armário e saí para caminhar pela cidade em um sábado de manhã. No começo, tudo parecia estranho. Eu me sentia sem direção. Porém, conforme fui fotografando pessoas, paisagens e pequenos detalhes das ruas, uma sensação esquecida começou a voltar. Era como se uma parte de mim estivesse despertando depois de muito tempo adormecida. Durante semanas, continuei fazendo isso. Aos poucos, voltei a participar do clube de fotografia e comecei a conversar com pessoas novas. Algumas delas tinham interesses parecidos com os meus. Pela primeira vez em meses, passei um dia inteiro sem pensar em Gabriel. Quando percebi isso, fiquei surpresa. Não porque tivesse deixado de gostar dele completamente, mas porque minha felicidade já não dependia mais da atenção dele. Enquanto isso, a vida seguia. Eu ainda o via na escola, ainda o encontrava pelos corredores e ainda sentia aquele aperto no coração de vez em quando. Porém agora a dor era diferente. Menor, mais distante. Como uma ferida que finalmente estava começando a cicatrizar. Então surgiu uma oportunidade inesperada. Minha professora inscreveu algumas das minhas fotografias em um concurso regional sem me avisar. Quando descobri, fiquei nervosa. Não acreditava que minhas fotos fossem boas o suficiente. Mas ela insistiu para que eu confiasse mais em mim mesma. Algumas semanas depois, aconteceu algo que jamais imaginei.
Recebi uma ligação informando que uma das minhas fotografias havia sido selecionada entre as finalistas do concurso. Eu mal consegui acreditar. Aquela notícia trouxe uma felicidade que não dependia de ninguém além de mim. Pela primeira vez em muito tempo, senti orgulho de quem eu era. E foi exatamente nesse período que algo curioso aconteceu. Gabriel começou a notar mudanças em mim. Ele passou a puxar conversa mais vezes, perguntou sobre minhas fotos e demonstrou interesse pela minha nova rotina. Meses antes, aquilo teria sido tudo o que eu queria. Mas agora, pela primeira vez, eu não sabia mais se era. A mudança no comportamento de Gabriel não passou despercebida. Nas semanas seguintes, ele começou a conversar comigo com mais frequência. Perguntava sobre o concurso de fotografia, queria saber como estavam meus projetos e parecia genuinamente interessado nas coisas que eu fazia. Minhas amigas perceberam isso antes mesmo de mim e não demoraram a comentar. Algumas diziam que ele finalmente estava começando a enxergar quem eu realmente era. Meses antes, ouvir aquilo teria me deixado extremamente feliz. Eu provavelmente passaria horas imaginando o que poderia acontecer. Mas agora a situação era diferente. Pela primeira vez, eu estava ocupada demais construindo minha própria vida para ficar esperando que alguém me escolhesse. Ainda gostava dele? Sim. Seria mentira dizer que todos os sentimentos desapareceram. Porém, eles já não controlavam minhas decisões. Enquanto isso, o concurso de fotografia avançava para a fase final. Eu precisava preparar uma apresentação sobre meu trabalho para uma banca de avaliadores. Aquilo me deixava nervosa, mas também animada. Passei dias organizando imagens, escrevendo textos e treinando minha fala. Quanto mais me dedicava ao projeto, mais confiança ganhava. Então aconteceu algo inesperado. Uma tarde, depois da aula, Gabriel me pediu para conversar. Assim que ouvi aquelas palavras, senti um frio na barriga. Era impossível não lembrar da conversa que tivemos meses antes, quando fui eu quem reuniu coragem para abrir o coração. Desta vez, porém, os papéis estavam invertidos. Caminhamos até um lugar tranquilo da escola e ficamos alguns segundos em silêncio. Então ele respirou fundo e começou a falar. Disse que havia percebido o quanto eu tinha mudado. Comentou sobre minha dedicação, minha confiança e a forma como eu parecia mais feliz. Depois admitiu que gostaria de me conhecer melhor. Meu coração acelerou. Durante muito tempo, aquele momento foi exatamente o que eu sonhei viver. Mas enquanto ele falava, percebi algo que jamais teria imaginado meses atrás. Eu já não precisava daquela resposta para me sentir completa. A garota que chorou depois da rejeição acreditava que a felicidade dependia de ser correspondida. A jovem que estava ali agora sabia que não. Olhei para Gabriel e senti gratidão, mas também uma estranha tranquilidade. Pela primeira vez, eu não estava pensando no que ele sentia por mim. Estava pensando no que eu sentia por mim mesma. E naquele instante compreendi que minha maior conquista não era ter chamado a atenção dele. Era ter encontrado uma versão de mim que eu havia esquecido que existia. Ainda assim, uma decisão importante precisava ser tomada. E a resposta que eu daria a Gabriel mudaria o rumo da nossa história para sempre. Fiquei alguns segundos em silêncio depois que Gabriel terminou de falar. Durante muito tempo, eu havia imaginado aquele momento de inúmeras formas diferentes. Sonhei com ele percebendo meus sentimentos, correndo atrás de mim e dizendo exatamente o que eu queria ouvir. Porém, a realidade era muito diferente dos sonhos que construí durante anos. Enquanto observava seu rosto, percebi que não sentia mais aquela necessidade desesperada de ser escolhida. Pela primeira vez, eu me sentia completa sozinha. Respirei fundo e agradeci pela sinceridade. Disse que estava feliz por ele ter me procurado e que admirava sua honestidade. Mas também expliquei que muita coisa havia mudado desde a última vez que conversamos. Contei como a rejeição tinha me machucado, como passei meses duvidando do meu próprio valor e como precisei aprender a reconstruir minha autoestima sem depender da aprovação de ninguém. Gabriel ouviu tudo em silêncio. Em seus olhos havia um misto de surpresa e compreensão. Então sorriu de forma tímida e disse que entendia. Pela primeira vez, não existia mágoa entre nós. Apenas duas pessoas conversando com sinceridade. Naquele dia, não começamos um relacionamento. Também não houve um final romântico como aqueles dos filmes que eu costumava assistir. O que aconteceu foi algo muito mais importante. Eu finalmente entendi que o amor próprio precisava vir antes de qualquer outra coisa. Algumas semanas depois, participei da final do concurso de fotografia. Estava nervosa, mas também orgulhosa de tudo que havia conquistado. Quando anunciaram os vencedores, ouvi meu nome ecoar pelo auditório. Eu havia conquistado o primeiro lugar. Por alguns segundos fiquei imóvel sem acreditar. Então as pessoas começaram a aplaudir. Enquanto caminhava para receber o prêmio, lembrei da garota que chorou sozinha após ouvir um não. Se alguém tivesse dito a ela que aquele sofrimento acabaria levando às maiores conquistas da sua vida, ela jamais acreditaria. Depois da cerimônia, encontrei minha professora. Foi ela quem me abraçou primeiro. Em seguida vieram meus amigos, minha família e várias pessoas que apoiaram minha jornada. No meio da multidão, também vi Gabriel sorrindo e aplaudindo. Mas pela primeira vez, aquilo não era o mais importante para mim. O que realmente importava era saber que eu havia encontrado minha própria força. Meses depois, recebi uma oportunidade para estudar fotografia em outra cidade. Aceitei sem hesitar.
Quando entrei no ônibus que me levaria para essa nova fase da vida, olhei pela janela e sorri. Eu tinha começado essa história acreditando que precisava do amor de outra pessoa para ser feliz. Terminei entendendo que a pessoa que mais precisava acreditar em mim era eu mesma. E foi exatamente quando parei de correr atrás de alguém que finalmente encontrei o caminho para mim.